Vamos lá, galera, para mais uma aula. Então, na segunda aula, continuando, falar sobre propriedades da matéria. Na segunda aula, a gente vai falar de mudanças de estado físico da matéria, tá? Então, vamos para lá. Vamos ver o que tem aqui de bom para mudança de estados físicos da matéria. Então, só para a gente relembrar, daqueles conceitos clássicos, aqui a gente tem um gráfico, um esquema de como que funciona a mudança de estado físico da matéria. Então a gente tem o estado sólido, o líquido e o gasoso. Nós vamos trabalhar com esses três. Não vamos falar do plasma ainda. No estado sólido, as moléculas, vocês lembram, elas estão mais agregadas, um grau de agregação maior, elas estão mais organizadas. E quando ocorre um processo de aquecimento, esse fenômeno que ocorre, nesse momento aqui, vai ser a fusão. Então, a fusão é um processo físico, não é um processo químico, é um processo físico que ocorre quando há um aquecimento de um sólido. E aí ele vai se transformar em um líquido, que é um material com as moléculas um pouco mais afastadas. Continuando o processo de aquecimento, o líquido entra em vaporização, que é um outro processo físico. Ele vai se transformar em gás, vai para o estado gasoso. Quando ocorre um resfriamento do estado gasoso, ele se transforma no líquido, que é a tal da liquefação, ou também conhecido como condensação, tá? Também tem esse sinônimo aqui. Já no estado líquido, mantém o processo de resfriamento, e ele vai se solidificar. Tudo bem? Então, o processo aqui inicial é esse. Eu tenho um material no estado sólido, ele sofre um aquecimento, entra em fusão, se transforma em líquido, aquece ainda, continua aquecendo, ele se vaporiza, se transforma em gás. Aí eu faço um processo de resfriamento, que é a liquefação ou condensação, e depois do líquido continua resfriando, ele se transforma em sólido de novo. Existe uma outra etapa do sólido direto para o gasoso, que é o caso da naftalina, aquelas bolinhas brancas que vendem no mercado lá para afastar alguns tipos de inseto. Ele sai direto do sólido para o gasoso, tá? Ele não tem essa fase líquida durante um processo de aquecimento ou de resfriamento, tudo bem? Quando eu tenho um processo de aquecimento, fornecimento de calor, eu tenho um processo chamado endotérmico. Então, no processo endotérmico, eu tenho uma absorção de calor, tá? Que é esse processo de sólido para líquido, de líquido para gás, que eu aqueço o material. Então, é um processo endotérmico que ele vai absorver esse calor que eu forneci para ele. Quando eu resfrio, eu tenho um processo de liberação de calor. Então, é um processo exotérmico. Então, há a liberação desse calor, tá bom? Então, essas são as duas definições de processo endo e exotérmico. Aí eu tenho os conceitos que eu falei, Aí um detalhe interessante é na vaporização. A vaporização ela se divide em 3 fases, 3 estágios ou 3 situações. Eu tenho a evaporação, que é quando ocorre um processo de vaporização por temperatura ambiente mesmo. Então, secar a roupa no varal é um processo de evaporação. A água vai se transformar de líquido para gás, mas lentamente, bem lentamente. Na ebulição, eu já forço o processo, eu já acelero o processo com a utilização de uma fonte de calor, então uma chama. Aí eu acelero o processo. Na calefação, esse processo ele ocorre muito rápido. Então, por exemplo, eu colocar água numa panela quente, aquele vapor ocorre muito rápido, tá? Aí eu tenho a definição de liquefação, condensação, a solidificação e a sublimação. Aqui são definições dos conceitos. E aí eu tenho uma coisa bastante importante que é o gráfico das mudanças de estado físico. Então, nesse gráfico eu tenho uma relação da temperatura por tempo. À medida que aumenta a temperatura, vai passando o tempo. Então, o que está dizendo nesse gráfico aqui? Eu tenho uma substância qualquer que inicia o processo, parte de zero numa temperatura X aqui já, mais para cima, além do zero.
ela vai, à medida que vai passando o tempo, a temperatura vai subindo, então a substância ainda está no estado sólido. Ela, depois de um certo tempo, e ela permanece por esse tempo, ela atinge um estado constante, uma temperatura constante. Quando ela atinge essa temperatura constante, ela fica por um determinado intervalo de tempo, eu tenho a mudança de estado físico. Então é aqui que ocorre a mudança de estado físico. E essa temperatura eu chamo de temperatura de fusão. Por que de fusão? Porque o estado físico da substância era sólido. Passado esse tempo, volta a subir essa temperatura, aí o estado físico da substância é líquido, né? Até atingir de novo um novo patamar constante de temperatura, que a gente vai chamar de temperatura de ebulição, né? Que aí já está transformando de líquido para gás. Então, nos patamares aqui e aqui ocorre a mudança de estado físico da matéria. Isso fica por um determinado intervalo de tempo também, e depois, quando toda a massa da substância, assim como aqui, né, nessa primeira fase aqui da fusão, quando toda a massa da substância se transformar em gás, aí vira o estado gasoso, tá? Aí eu tenho um conceito interessante também, que são as misturas eutéticas e azeotrópicas. O que acontece na substância, né, na mistura eutética? Né? Então eu tenho duas, normalmente a eutética é uma mistura de sólidos, tá? Vai ser a mistura de sólidos, não, desculpe, de líquidos, tá certo? Eu tenho uma ponto de fusão constante, tá? Ponto de fusão vai ser constante. Quando chegar no ponto de ebulição, eu vou ter dois momentos de ebulição. Tá? Então, eu tenho uma variação na temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição ela não é constante, ela é variável, ela tem uma variação. E isso caracteriza uma mistura eutética. Na mistura azeotrópica, que aí sim eu trabalho com sólidos, né? A temperatura de fusão é a que muda. Né? Ela sofre uma variação e a temperatura de ebulição permanece constante, tá? Como que eu faço para prever um estado físico de uma matéria? Então, por exemplo, tem a substância ABC e as suas respectivas temperaturas de fusão e de ebulição. Como que eu chego nessa conclusão? Então, eu tenho lá, eu coloquei essa substância A numa temperatura igual a 50 graus Celsius. Como que eu sei o estado físico dela? Eu vou olhar a temperatura de fusão e ebulição. Tá? Então eu coloquei ela a 50 graus, só que eu sei que ela entra em fusão, ou seja, ela vai derreter, né, vai virar líquido, a 660. Então só a 660 que ela vai se fundir. Então qualquer temperatura abaixo de 660, a substância ainda está sólida, que é o caso que está aqui, ó. 50 graus é menor do que essa temperatura, então o estado físico é sólido. Na substância B, eu vou analisar também a mesma situação. Então eu tenho lá a temperatura de fusão menos 95 e a temperatura de ebulição 56. Essa temperatura que eu coloquei a substância, ela está entre os dois. Então quando ela está entre os dois, né, entre a temperatura de fusão e ebulição, o estado físico é líquido. Tá? Na substância C, eu tenho temperaturas de fusão e ebulição negativas. E como eu coloquei ela numa temperatura de 50 graus, o estado físico vai ser gasoso. Tá bom? Vamos lá para exercícios para a gente poder entender um pouco melhor aqui. Então, aqui tem. Considere a tabela de pontos de fusão e ebulição, ou temperaturas de fusão e ebulição, numa pressão de 1 atm. atm é uma unidade de pressão, tá? Chama atmosfera. Então, eu tenho as substâncias, o cloro, o fluoro, o bromo, o mercúrio e o iodo, e as suas respectivas temperaturas de fusão e ebulição. Aí ele pergunta, a 50 graus, encontra-se no estado líquido, ele quer saber quem que vai ser líquido a 50 graus. Aí eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei no slide anterior. A 50 graus eu vou comparar os 50 graus com as temperaturas de fusão e ebulição. Tá? Fazendo essa comparação, eu vou concluir que o bromo ele é líquido, porque o bromo, a temperatura de fusão é de menos 7,2, só que a temperatura de ebulição dele é 58,8. Então é mais alta do que
os 50 graus que eu coloquei a substância. Por isso ele vai ser líquido. O mercúrio, o mesmo raciocínio. Tá? Ele só vai entrar em ebulição a partir dos 356 graus aqui. Como eu coloquei ele a 50, então ele também permanece líquido. Por isso a resposta é aí bromo e iodo. Tá? No exercício 2, eu tenho uma substância sólida que é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra essa variação de temperatura com o tempo. Então, temperatura com o tempo. Então, parte aqui de zero tanto na temperatura quanto no tempo. Aí, quando chega no tempo igual a 10, ele atinge um determinado valor de temperatura. Tá? Aí, ele mantém-se constante, sobe e mantém constante. Então, é um clássico gráfico de mudança de estado físico, de sólido, líquido e depois mantém, mas continuaria para virar gasoso. O ponto de fusão e o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido são respectivamente. Então ele quer que você identifique quem é o ponto de fusão e ebulição, né, ou temperatura de fusão e ebulição, e o tempo que isso ocorre. Tá? Então vamos lá, analisando o gráfico. Então eu tenho lá, partindo aqui de zero, a substância ainda está sólida. No primeiro patamar, que é a fusão, há a mudança de estado físico do sólido para o líquido, né, nessa variação aqui. Então, a temperatura de fusão é um pouco acima de 50. Tá? Passando dos 20 minutos, a temperatura volta a subir, tá? até 25 minutos. Chegou nos 25 minutos, a temperatura se mantém constante. Então, eu tenho uma variação de temperatura de 20 para 25. Então, eu tenho uma variação de 5 minutos, tá certo? E as temperaturas de fusão e ebulição estão aqui, ó. Temperatura de fusão é essa daqui, porque é o primeiro patamar, é onde mantém-se constante. E a temperatura de ebulição está aqui, 150 para ebulição e 65, que é a opção que a gente tem aqui para a temperatura de fusão, alternativa D, que é respectivamente ele quer. Então, temperatura de fusão, ebulição e o tempo que ocorre essa mudança aqui no estado líquido, quanto tempo ele fica no estado líquido. Notem que a temperatura de fusão ela é sempre menor que a de ebulição, isso vai ser sempre. Tá? E é isso aí, por hoje, na parte de temperatura de fusão e ebulição é o que a gente tem para vocês, tá bom?